Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, pessoal ao serviço desta nossa audição e um cumprimento muito especial ao Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário Carlos Miguel, e a quem o acompanha do seu gabinete. Damos assim início a esta nossa audição, que tem como ponto único a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata ao Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território sobre a homologação da cartografia. Desejando a todos votos de bons trabalhos, referir que a grelha de tempos que nós temos para esta audição é em que o grupo parlamentar requerente tem 6 minutos para apresentar o requerimento, depois o Sr. Secretário de Estado terá novamente também 6 minutos. Haverá 2 voltas, a primeira volta 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares com resposta imediata do Sr. Secretário de Estado e depois uma segunda volta em que serão 2 minutos para os grupos, para os grupos parlamentares, sabendo que essa segunda ronda, no final, o Sr. Secretário já tem o tempo, o somatório desses 2 minutos. Portanto, sem mais demoras, mais uma vez desejar votos de bons trabalhos e dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que foi quem apresentou este requerimento, ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Assim, esta audição, vista de fora, parece assim uma audição sobre um tema um bocadinho obscuro e pouco importante, diríamos. Mas, como vamos ver, ele é muito paradigmático da forma como o Estado e a Administração Central podem, muitas vezes, tornar-se um verdadeiro travão burocrático à sociedade como um todo, emperrando, atrasando e dificultando a vida aos cidadãos, às empresas e, que é o caso aqui em apreço, e pasme-se até a outras entidades da administração pública, que é a administração local. Se não vejamos, há um decreto-lei, que todos aqui certamente conhecem, 130 de 2019, portanto recente, de um governo socialista, que veio mudar as regras, os princípios, enfim, e as normas a que deve obedecer a produção de cartografia em território nacional. Até aqui tudo bem. A cartografia nós sabemos que é um elemento essencial para a elaboração de muitos instrumentos de gestão territorial, os planos de urbanização, os PDMs, os planos regionais de ordenamento do território, tudo isso precisa de cartografia e toda esta estrutura, enfim, obviamente obrigatória para a boa gestão do território, depende da tal base cartográfica e que tem que ter as tais regras técnicas comuns. Estamos todos de acordo que tenha que ter regras técnicas comuns, senão fica uma enorme confusão. Senão passávamos a ter uma cartografia que depois não era compatível entre si, cada um usava a sua e tal, e uma espécie de cacografia cartográfica, que não era nada que se recomendasse. E, portanto, isto tudo para nós é evidente que tem que haver normas comuns, seguidas por todos, para que não haja confusão. E agora, como é que se garante que toda a cartografia que é produzida para PDMs e para esses planos todos e para os instrumentos todos de gestão territorial, como é que se garante que ela é compatível e que segue essas normas? Uma hipótese possível, a do passado, é ser um organismo do Estado a produzir toda a cartografia para toda a gente e seguindo, evidentemente, as mesmas regras. Pronto, aí, digamos, é uma solução possível em cima da mesa. A outra, é claro que nesta hipótese isto só pode funcionar com agilidade, com velocidade, se o Governo assegurar ao tal organismo público condições suficientes, e digo pessoal, a parte tecnológica, naturalmente, e depois a gestão interna do sistema, para que isto funcione bem e que não fique parado num gabinete qualquer. Outra hipótese, evidentemente, enfim, seria, e foi esta a opção da lei, deixar que intervenham neste processo empresas e outras entidades para além do Estado. Enfim, na primeira opção, do Estado fazer tudo, claro que a gente está mesmo a ver onde é que isto vai embarrar, é nas dificuldades financeiras que o Estado tem tido nos últimos anos e, portanto, dificilmente nós conseguiríamos que toda a cartografia fosse produzida num só organismo central do Estado. E, portanto, optou-se por não fazer assim, e bem, assim, era quase inevitável, e por irmos para um sistema onde permitimos que haja intervenção de entidades e de empresas exteriores. Como é que se assegura, então, que, enfim, o tal cumprimento das normas?
O Governo optou, no tal Decreto-Lei de 2019, por obrigar essa cartografia seja homologada, é essa a expressão, homologada para poder ser usada em PDMs, nesses instrumentos todos que eu já falei. Essa homologação, naturalmente feita pela Direção-Geral do Território, que passou a ter essa incumbência de homologar todos esses elementos cartográficos usados na gestão do território. Claro, já agora sim, mas havia outras soluções? Havia. O Estado, em vez de obrigar a que toda a cartografia vá à Direção-Geral do Território, podia, por exemplo, fiscalizar de outra maneira as próprias empresas a quem permite depois que produzam. Haver uma fiscalização, uma certificação de empresas. Podia ter sido esse o caminho, não foi. Foi o de obrigar a que toda a produção cartográfica, depois, no fim, vá à homologação. Ora, isto só pode funcionar se depois esta homologação for célere e rápida. E já percebemos que para isso é preciso que haja gestão, tecnologia e pessoas a fazer este trabalho. Porque só funcionando é que, em vez de emperrar, o Estado pode ajudar a resolver os problemas. Ora, a constatação que o PST faz, consultando entidades envolvidas, e são muitas, municípios, em processos destes, é que este processo é inexplicavelmente lento. Era já há uns meses quando começámos a olhar para isto. E muitas vezes até os trabalhos cartográficos que as empresas fazem, de gabinete, de campo, conseguem demorar menos do que a homologação depois, o que é qualquer coisa de estranho. E daí o PST procurou saber e fez um primeiro pedido a 19 de outubro, pediu em Excel a informação sobre isto, não chegava, insistimos no dia 7 de dezembro, nessa altura sugerimos ao Sr. Secretário de Estado que viesse cá explicar-nos o que é que se passava e, de facto, há poucos dias, depois de uma nova insistência, a 12 de janeiro, chegou-nos uma lista de processos num formato trabalhável, finalmente, e que já vamos depois ver. Esta lista mostra, na nossa opinião, que, de facto, confirma que este processo é realmente muito mais lento do que devia ser. E como é que o Estado pode esperar a celeridade dos processos de revisão de PDMs e outros planos do mesmo tipo? Como é que pode esperar isto se ele próprio dá o exemplo de fazer esticar estes processos, às vezes semanas, meses, para além daquilo que seria razoável? Pronto. E, portanto, como é que podemos... E, no fundo, é esta a pergunta que temos aqui para o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado está satisfeito com o desempenho deste sistema que foi criado? Está satisfeito com o cumprimento dos prazos por parte de quem os deve cumprir? Acha que isto contribui para que os municípios deem uma resposta àquilo que é suposto dar em tempo? E se não está, o que é que vai fazer para mudar? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Terá também 6 minutos. Sr. Presidente, com a devida vénia, primeiro que tudo, cumprimentar-vos a todos, saudações democráticas a todos os senhores deputados e permitam-me, digamos, que responda às 3 questões colocadas com o Partido Socialista, sem antes, Partido Social Democrata, embora o Partido Socialista esteja sempre no meu coração e sempre, digamos, nos meus lábios, mas não deixo de ser socialista, nem entreguei o cartão, e por isso assumo aquilo que sou, sempre assim fiz na minha vida e sempre assim hei de continuar a ser. Mas queria dizer que o facto de eu estar aqui hoje, e estou, digamos, com todo o gosto, deve-se a um mero lapso administrativo à resposta que foi pedida pelos seus deputados. Ou seja, a resposta foi preparada de imediato, nomeadamente a informação da DGT foi preparada de imediato, a nossa resposta também foi feita de imediato, mas administrativamente o ofício não saiu e por isso estou aqui, e antes de tudo, para pedir desculpa por isso, por não ter chegado a resposta atempadamente, da qual, por esse lapso, digamos, peço as devidas desculpas e não foi qualquer desconsideração ou qualquer desvio por parte do Ministério. Primeira questão, data de entrada de todos os pedidos de homologação de cartografia desde 2019, ele foi enviado a um fecheiro com os mesmos e entre 2019 e 2022 este atraso também deu para atualizar números, entraram 360 pedidos de homologação. Desses 360 pedidos de homologação, 319 foram homologados e só um não foi homologado. 6 ficaram sem efeitos por desistência e 34 ainda estão, digamos, em curso. Lembro os senhores deputados que o prazo legal fixado na legislação, que o senhor deputado já referiu, o prazo legal para a homologação da cartografia são de 90 dias.
E aquilo que se verifica durante estes 3 anos é que 204 processos foram analisados dentro do prazo legal dos 90 dias, ou seja, 64% dos mesmos. Houve 58 processos que demoraram 100 dias, que responde a 18%, e houve 57 processos que demoraram mais de 100 dias, que também responde a 18%. É importante referi-lo, porque é isto, no fundo, que está aqui também em causa, que no ano 2020 a DGT introduziu alterações ao método de homologação de cartografia, o que permitiu acelerar, digamos, os prazos de homologação da mesma. E assim, até 90 dias, deixámos, isto só nos processos entrados desde novembro de 2020, vistos em 90 dias, passámos a deixar de ter 57% dos processos para ter 73% dos processos vistos em 90 dias. E entre 91 e 100 dias passou de 21% para só 16%, e em mais de 100 dias conseguiu-se reduzir de 27% para 6% desses processos. Ou seja, tivemos aqui uma evolução substancial e os processos que ultrapassaram os 90 dias legais passaram de 43% para 27%. Se o senhor deputado pergunta se eu estou satisfeito, não estou satisfeito, naturalmente não estou satisfeito, mas estes dados, estes números também revelam que as coisas, não estando perfeitas, e a perfeição é um caminho que nunca se lá chega, mas para o qual se deve caminhar, as coisas não estão também de uma forma tão diabolizada como se possa, digamos, fazer crer. No que diz respeito à segunda questão, que é relativa à tramitação administrativa de cada pedido de homologação de cartografia, ela foi, digamos, enviado os 10 passos que esse processo engloba. Eles estão aí discriminados, os seus deputados têm o documento convosco e certamente que o apreciarão. A terceira questão tem a ver com a data de homologação de cada pedido de homologação. Também foi enviado a listagem de todos os processos, com as datas de entrada e as datas de homologação. É óbvio que entre a data de entrada e a data de homologação e os prazos de homologação há uma discrepância, que é uma discrepância natural, com a interrupção do prazo sempre que são pedidas informações. Ou seja, o prazo entre a entrada e a homologação é sempre maior que o prazo, digamos, entre a data de entrada na DGD e a data de saída da DGT com a homologação. Esse espaço temporal é maior que o prazo de homologação, uma vez que o prazo se interrompe sempre que são pedidos, sempre que são feitos pedidos de esclarecimentos já às entidades. De qualquer da forma, dizer-vos que algo que se costuma afirmar e que não é verdade, e adianto já isso, é que o facto de haver estas discrepâncias de prazo não levam a que haja alterações ou demoras nas revisões dos procedimentos de revisão dos PDMs ou qualquer outro instrumento de plano de território, porque os aditamentos aos prazos de revisão do PDM foram sempre acompanhados com aditamentos aos prazos da cartografia. Por isso, uma cartografia que tem um prazo de validade de 5 anos, para questões de revisão do PDM, esses 5 anos têm sido acompanhados, têm sido dilatados em função da dilatação do prazo para se apresentar, digamos, as novas propostas PDM. Daí que não haja relevância no atraso. Que as coisas poderão ser mais céleres, poderão ser com certeza, e neste momento, digamos, embora esteja no limite do meu tempo, dar-vos já aqui uma referência, que estamos a trabalhar num sistema de monitorização e ocupação do solo, o SMOS, que é algo que nos vai permitir dar resposta em termos cadastrais, mas também nos irá permitir, digamos, a dar resposta naquilo que é a homologação de cartografia, já que é um sistema muito robusto, muito amplo, financiado pelo PRR, e temos grandes esperanças que, para além de servir essencialmente o cadastro, possa servir para termos uma velocidade de execução das homologações maior que aquela que temos ao dia de hoje. E disse. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Entramos, sim, na primeira ronda e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Isabel Guerreiro. Tem 5 minutos. Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado,
Senhoras e senhores deputados, permitam-me fazer um enquadramento, ainda que sintético, da forma como foi prestada a informação pelo Ministério. Apesar do Sr. Secretário de Estado já ter referido, o Grupo Parlamentar do PSD requereu, em 19 de outubro, o envio da informação relativa aos pedidos de homologação de cartografia desde 2019, invocando como causa dos atrasos de muitos planos diretores municipais os prazos excessivos na homologação da dita cartografia pela DGT. Conforme consta do ofício datado de 5 de janeiro, o Ministério recebeu o pedido em 4 de janeiro e respondeu no dia seguinte. É sabido também que o Grupo Parlamentar do PSD, em 7 de dezembro, formulou o requerimento do pedido de audição do Sr. Secretário de Estado por não ter obtido a resposta ao requerimento inicial, mas que, face ao teor do ofício de 5 de janeiro, não lhe será imputável tal omissão. Posteriormente, em 12 de janeiro, na sequência da resposta obtida na semana anterior, apresentou novo requerimento que foi respondido esta semana, conforme o Sr. Secretário de Estado agora já referiu. Desta forma, o Ministério terá cumprido com a sua obrigação de informação de forma célere e detalhada. Pelo menos é esse o nosso entendimento. Assim, cumpre-nos agora analisar se verificaram prazos excessivos na homologação da cartografia. Sabemos que prazo excessivo, por si só, é um conceito indeterminado que urge enquadrar no caso concreto em apreciação. Nos termos do número 7 do artigo 15 do Decreto-Lei 193/95, na redação em vigor desde 1 de setembro de 2019, na sequência das alterações introduzidas pelo diploma pelo Decreto-Lei 130 de 2019, foi fixado o prazo de 90 dias, conforme já foi referido aqui, para a homologação da cartografia. Ora, analisando a resposta de 5 de janeiro, é possível concluir, conforme também já foi referido, que nos 302 processos homologados se verifica que o tempo médio de apreciação foi de 81 dias, correspondente a 64% dos processos tramitados dentro do prazo e a 18% os processos tramitados com um desvio de 10 dias. Esta factualidade permite concluir que foram homologados pela DGT, no prazo de 100 dias, 82% dos processos submetidos, o que é substancialmente positivo por si só. Sabemos também que o período legal de 90 dias corresponde ao período efetivo de análise, uma vez que o prazo se suspende quando a DGT solicita às entidades requerentes clarificações ou correções. Apesar do período de suspensão do prazo não contar, é factual que tal suspensão prolonga no tempo o procedimento de homologação da cartografia. No entanto, este prolongamento, objetivamente, não pode ser imputável à DGT. Ora, o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD é omisso relativamente à fundamentação do prazo excessivo, não distinguindo o que é imputável à DGT daquilo que não lhe é imputável. Ainda assim, para que se possa afirmar com sentido de responsabilidade que um prazo é excessivo por ultrapassar manifestamente o prazo legal, deve ser analisado o processo no qual a homologação da cartografia se insere e o impacto do seu incumprimento na conclusão desse processo. Ora, a homologação da cartografia é uma formalidade, entre outras, que compõe o processo de revisão dos PDM. Processo de grande complexidade técnica e política, que envolve, para além dos municípios, o acompanhamento dos trabalhos por uma comissão consultiva, natureza colegial, coordenada e presidida pela CCDR, territorialmente competente. Fazendo agora uma análise do processo de revisão, é sabido que na abordagem dos PDMs da atual geração, os municípios organizaram-se para dar uma resposta mais eficiente aos desafios que se colocam em matéria de ordenamento do território, dá-se mais importância aos objetivos do que aos meios e concebem-se os lugares em função de uma multiplicidade de usos e funções. Privilegiam-se as negociações e os compromissos para a construção do interesse geral, de forma a responder-se a uma variedade de gostos e procuras. Os procedimentos são mais adaptados aos diferentes contextos sociais, económicos, culturais, ambientais e sinergias diversificadas. Não restando dúvidas que melhorou a capacidade de monitorização e avaliação dos impactos das tomadas de decisão, aumentou a integração e articulação entre os diferentes níveis de planeamento e temos agora uma experiência de quase 30 anos de PDM cobrindo todo o território nacional. É um processo demorado, que leva anos, pelo que a ultrapassagem residual dos 90 dias de prazo, em cerca de 18% dos casos, na homologação da cartografia, não tem impacto no processo de revisão e muito menos pode ser considerado excessivo, como acusa o Grupo Parlamentar do PSD. Finalmente, cumpre ainda salientar, conforme o ofício, os tempos de homologação da cartografia não são fundamento dos incumprimentos dos prazos estabelecidos para a alteração ou revisão dos PDMs, uma vez que no período de 2019 a 2022 a globalidade destes procedimentos foi abrangida por regimes transitórios fixados pelas sucessivas alterações ao regime dos instrumentos de gestão territorial que beneficiaram ou excepcionaram
todos os procedimentos que visam o cumprimento do artigo 199 da aplicação das regras de atualização da cartografia. Tanto assim que, atualmente, a norma do artigo 4º do Decreto-Lei 45 de 2022, também veio apresentar algumas alterações, afastou a imposição do prazo de atualização da cartografia de base para a aplicação e revisão dos PDM. Deste modo, a principal virtude dos requerimentos do Grupo Parlamentar do PSD foi deixar demonstrado a esta Comissão que o Governo está a cumprir, e bem, eu termino já, na parte que lhe compete em relação à revisão dos PDM em curso, cujo número também já é em baixo, cerca de 10% a nível nacional. E porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem dúvidas quanto às melhorias substanciais introduzidas nos últimos anos na informação disponível na cartografia, gostaria que o Sr. Secretário de Estado esclarecesse a esta Comissão quanto às concretas medidas de política em curso na modernização administrativa dos instrumentos de gestão territorial, face à forte dinâmica em matéria de ordenamento territorial que vivemos atualmente, e ainda a aferir da possibilidade desta Comissão efetuar uma visita à Direção-Geral de Território para conhecimento in loco das boas práticas em curso. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Coidia Viana, Sra. Deputada, agradeço as suas palavras, o que permite-me também dizer mais alguma coisa. Ou seja, e permitam-me que faça aqui um grande sublinhado, é que durante estes 3 anos e destes 360 pedidos de homologação de cartografia, só um pedido não foi homologado. Um. E este número representa aquilo que tem sido a postura da DGT. Ou seja, a DGT tem tido uma postura de recuperar tudo aquilo que são pedidos de homologação de cartografia. Talvez se fosse mais fácil e tivéssemos aqui prazos diferentes, embora, repito que os prazos que temos são perfeitamente defensáveis, mas se a DGT tivesse uma postura de toda a cartografia que tem este ou aquele lapso, pura e simplesmente não homologar e mandar para trás, certeza que os prazos de homologação seriam, ou não homologação neste caso, seriam totalmente distintos. Efetivamente não é essa a política e estou perfeitamente à vontade, porque não é por orientação direta deste Secretário de Estado que assim o é uma orientação da Casa com a qual nós concordamos, que é a Casa, a Direção-Geral, fazer todos os possíveis para aproveitar toda a cartografia existente e ir corrigindo aquilo que é apresentado da forma, digamos, menos correta. No que se refere às questões colocadas pela Sra. Deputada, efetivamente, ao dia de hoje, a DGT está muito apostada na concretização do sistema de monitorização da ocupação do solo. É algo que vai ser determinante para o país e tem aplicabilidade em todo o território, porque não só, digamos, não só trata da cartografia, como monitoriza a transformação da própria paisagem, ou seja, permite ver aquilo que hoje, por exemplo, é um eucaliptal e que, infelizmente, daqui a 3, 4, um ano, passa a ser, digamos, uma terra queimada, porque passou um incêndio, isso permite lá chegar. Por outro lado, permite executar cartografia da ocupação do solo, como eu disse, e implementar um sistema de cadastro de forma muito mais ativa e muito mais participativa. É com todo o gosto que os receberemos, os senhores deputados que queiram, digamos, ter contacto mais direto com os SMOs. Ele já é possível de ser visível, ele é visível hoje. Posso dizer que amanhã temos uma delegação de Curitiba que, estando em Portugal, manifestou vontade de ver e de apreciar como é que o sistema funciona e amanhã, durante a manhã, irão estar na DGT e por isso teremos o maior gosto e a DGT terá o maior gosto em preparar uma visita para os seus deputados. Disse. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigado. Deputado Luís Gomes. Muito obrigado, Um Sr. minuto, Presidente. deputado. A primeira questão que eu colocaria ao Sr. Secretário de Estado, agradecendo a sua presença aqui na Comissão e as suas palavras iniciais, era uma dúvida que me assiste. O Sr. Secretário de Estado disse que o prazo legal era 90 dias. Eu gostava de saber se esses 90 dias são corridos ou são 90 dias úteis. Deixe-me só fazer aqui um breve enquadramento, uma vez que vai colocar a questão-resposta. Não estamos a conseguir trabalhar com aquele cronómetro. Eu irei contabilizar o tempo do Sr. Secretário de Estado
e aquele cronómetro contabilizará o tempo do Sr. Deputado. Tudo bem. Pode dar a resposta. Força. Sr. Deputado, eu vou recorrer aqui aos meus tempos de advocacia, que já lá vão bastantes anos, mas sendo um prazo administrativo, logo é um prazo em que só os dias úteis é que contam. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado. Muito obrigado. Era uma dúvida que tinha, fica esclarecido. Sr. Secretário de Estado, fica aqui bem presente, naturalmente, aqui o Partido Socialista vem à dobra e até é menos crítico que o próprio Secretário de Estado na sua intervenção inicial, que acha e que de uma forma muito clara diz que não está satisfeito, não estando a funcionar mal, não está satisfeito e podemos todos melhorar. É nessa condição que nós vimos aqui, é nessa condição que nós vimos aqui, e no sentido de fazer uma avaliação sobre esta matéria, porque parece ser aparentemente uma matéria esotérica, mas não o é. Convenhamos que as questões da produção / homologação da cartografia são processos, para quem tem experiência neste setor e que já alguma vez já se relacionou diretamente com estes processos, sabe que são fatores que colocam alguma morosidade no sistema. Qualquer plano de pormenor, qualquer instrumento de gestão de ordenamento do território, qualquer investimento estruturante. O próprio PRR, temos informações que, por circunstâncias da homologação da cartografia, há atrasos relativamente das intervenções. Mas a questão, eu começava por colocar aqui. Sr. Secretário de Estado, há aqui uma matéria grave que eu hoje quero lhe colocar. E a matéria grave é esta. É que as datas de entrada dos processos que o senhor entregou nesta Câmara, no ficheiro em Excel, não correspondem à verdade. E não correspondem à verdade, isto é grave, porque isso significa que alguém mentiu ao Parlamento. O processo 5032 não entrou no dia 26 de janeiro de 2022, como diz aqui a lista que o Sr. Secretário de Estado nos enviou. Entrou, e está aqui a prova, no dia 8 de julho de 2021. Portanto, estamos a falar de uma diferença de data de entrada de 202 dias. O processo 5030, Sr. Secretário de Estado, não entrou no dia 10 de dezembro de 2021, como está aqui referido, mas entrou no dia 5 de julho de 2021, havendo uma diferença de datas de entrada de 158 dias. O processo 5025, que o senhor refere que entrou na DGT para homologação no dia 24 de setembro de 2021, não entrou nesse dia, entrou no dia 9 de junho do mesmo ano. Estamos a falar de uma diferença de 107 dias. Ora, naturalmente, é grave esta circunstância que aqui estamos a falar, porque trata-se de informação que não corresponde à verdade e que foi entregue no Parlamento, e é por isso que, naturalmente, se calhar os prazos médios dão abaixo dos 90 dias. Aliás, a média, só desta amostra, não fiz a amostra toda, só desta amostra, a média de diferenças relativamente ao prazo de entrada corresponde a aproximadamente 52 dias. E eu gostava que o Sr. Secretário de Estado se pronunciasse relativamente a esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Primeiro, começar por agradecer ao Sr. Deputado por falar bastante alto, porque eu tenho dificuldades de audição, mas por acaso eu tenho dificuldades de ouvido esquerdo. De ouvido direito eu ouço bem, por isso não necessita de falar tão alto que eu vou conseguir ouvi-lo. De qualquer das formas, eu não consigo lhe dar uma resposta cabal àquilo que está a dizer, apreciando, digamos, o seu conhecimento pelo número de processos, ou seja, conseguir identificar o processo pelo seu número, que é uma coisa que eu nunca consegui na vida, e por isso aprecio muito essa sua capacidade. Não sei se terá algum interesse direto em cada um dos mesmos, mas se o tiver, tenho a certeza absoluta que é um interesse legítimo. Aquilo que eu posso, digamos, suscitar ou de alguma forma pensar a que se deve essas diferenças tem a ver com o processo de saneamento do processo, tem a ver com o saneamento do processo à sua entrada
Qualquer das formas, para dar uma resposta cabal, terei que sempre consultar a DGT e a DGT há de me dar a resposta certa para esta diferença temporal, se ela se prende com o saneamento ou não se prende com o saneamento, mas terá a resposta em devido tempo, de certeza absoluta, já que estamos perante uma Direção-Geral de grande competência. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra ao Sr. Deputado Luís Gomes. Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado tem esses à partes um bocadinho absolutamente desnecessários e não vou responder, acho que não lhe fica bem. Mas, enfim, como essas palavras são para quem as prefere, nem sequer vou comentá-las. Só direi o seguinte, o número do processo está no ficheiro que Vossa Excelência nos enviou. Ok? E eu tenho interesse como cidadão e tenho interesse enquanto político e deputado desta Casa que a informação que se remete a esta Câmara corresponda à verdade. Se isso para si não é importante, então essa é uma questão, aliás, está aqui comprovado que isso para si não é importante. Aquilo que se passa efetivamente é que é grave, que a informação que o Governo disponibilizou ao Parlamento foge à verdade, está falseada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Caro deputado, o senhor está a tirar conclusões, digamos, precipitadas. O facto de haver uma diferença nas datas, que posso admitir que haja, terei que confirmar, não quer dizer nem significa que haja uma informação falseada, porque falseação de uma informação é algo que é grave e é algo que não se pode inferir daquilo que está a dizer. Certamente que haverá uma justificação. Se ela não houver, então aí é que poderá, digamos, haver alguma falsidade. Mas essa explicação há de chegar aos seus deputados através, por meu intermédio, mas com a informação da DGT de forma inequívoca, de certeza absoluta. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Luís Gomes. Eu não sou jurista como sou Secretário de Estado, supostamente um brilhante jurista administrativista, mas direi apenas que uma data de entrada de um processo é uma data de entrada do processo. É a data que o mesmo entra numa determinada instituição para seguir um procedimento administrativo. Não há nenhumas dúvidas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado. Nada a acrescentar. Não tenho mais nada a dizer. Obrigado. Muito bem. Senhora Presidente, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, a minha primeira intervenção e a minha primeira parte, vou-lhe perguntar se estou a falar no tom certo e se consegue ouvir. Consegue? Obrigado. Como é do lado esquerdo que ouve melhor, poderia eventualmente ouvir pior. Pronto. Para garantir que está a ouvir bem. Sr. Secretário de Estado, durante este processo nós tivemos uma intervenção do Partido Social Democrata e depois tivemos 5 minutos e meio por parte do Partido Socialista, que poderia ter sido a sua resposta, porque basicamente, e como já foi dito aqui hoje, a intervenção do Partido Socialista foi de uma explicação governativa até daquilo que se passa, o que claramente, tal como todos sabemos, não distancia o grupo parlamentar do Partido Socialista do ato da governação, apesar de às vezes dar jeito o afastamento. Sr. Secretário de Estado, nós também tínhamos conhecimento destas questões relativas aos prazos e existem duas questões claras. A primeira pergunta que lhe quero fazer é se considera responsável pelos dados que foram enviados para aqui, porque caso se venha a verificar que existiu falsidade, temos que perceber quem é que falseou. Se não existir falsidade e tenha sido um lapso, como o senhor anunciou que estávamos aqui hoje por causa de um lapso, perceber se são lapsos contínuos. Sr. Presidente, eu vou pedir se conseguimos falar com algum atento. Bom, perceber se o senhor se considera responsável, e acredito que sim, por este eventual lapso que existiu aqui. O que é certo é que este eventual lapso faz com que a justificação do Partido Socialista pareça, e neste caso o Governo, pareça fantástico e maravilhoso porque está tudo dentro do prazo, quando na realidade o que é conhecimento de diversos deputados da Assembleia da República é que os dados que estão no documento remetido por Vossas Excelências ao Parlamento estão errados. Agora, é importante, de uma vez por todas, e perceber a responsabilidade política. E a pergunta, sim, está aquilo que disse inicialmente. Considera-se o senhor o responsável do mapa que foi enviado para aqui? Depois, o Partido Socialista advoga tantas vezes a relação e a questão da modernização administrativa, do princípio dos investimentos que o PRR agora vem trazer para a digitalização e para a modernização administrativa. E para não estarmos única e exclusivamente centrados na questão das datas, que já percebemos que são administrativas, e obviamente que são administrativas, perceber
como é que acha o Sr. Secretário de Estado, não estando satisfeito, o Partido Socialista até está, mas o senhor não está, não estando satisfeito com os prazos e com a forma como o assunto está a decorrer e como todo este processo da cartografia está a ser feito a nível nacional, com todos os atropelos que nós também conhecemos, porque não são só alguns deputados que andam no terreno, nós cruzamos-nos todos e certamente acredito que todos estamos preocupados com isto, desde o Partido Socialista, ao Partido Social Democrata, ao Chega, ao PCP que aqui está presente, os outros se calhar não tanto, porque nem sequer aparecem nas comissões da Administração Pública e da Ordenamento do Território e Poder Local. E, portanto, e digo várias vezes isto para as pessoas lá em casa perceber, e tenho todo o direito de o dizer para as pessoas lá em casa perceber que dizemos muita coisa no Parlamento, mas depois no sítio certo não os dizemos e não aparecemos. Por isso, bem prega, bem Tomás. Portanto, perceber qual o posicionamento do Governo e do seu Secretário de Estado, que tem a tutela, do que é que pretendem fazer para a redução efetiva destes prazos, e não me refiro a estes que estão neste mapa, estou a referir-me aos prazos concretos e de forma a que seja possível, através da modernização e da digitalização, otimizar todo o processo, de forma a que sejam particulares, seja o poder local, seja o cidadão a seu título individual, não fique prejudicado, porque sim, e não vale a pena escamotear, o atraso na cartografia prejudica diretamente as populações, prejudica diretamente o poder local, prejudica diretamente as empresas, e nós sabemos isso. Portanto, gostava de saber o que é que está a ser feito ou o que é que tem como visão ou como missão do seu mandato para poder fazer que estes prazos se reduzam. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Com a devida vénia, dizer ao Sr. Deputado que, efetivamente, não estou satisfeito porque também nunca estou satisfeito com grande coisa. Ou seja, não é que seja um insatisfeito militante, mas em situações como esta nós poderemos sempre melhorar e temos a obrigação de tudo fazer para melhorar. E por isso, mesmo que um prazo que seja de 90 dias, se nós conseguirmos fazer em 30 ou 40 dias, só temos a ganhar com isso. E por isso a minha satisfação é essa, é no sentido de melhorar aquilo que se vai fazendo. No que se refere a considerar ou não considerar responsável, a DGT está sobre a minha alçada e por isso eu considero-me responsável e confio plenamente nos dados que a DGT me fornece enquanto sempre lhes é pedido. E por isso aquilo que disse e aquilo que repito é que estou convencido que a DGT nos explicará de forma fácil o porquê das divergências apontadas pelo Sr. Deputado, tendo as mesmas como válidas, como só possa ter, e não pondo as mesmas, digamos, em dúvida. Dizer-nos também o seguinte ao Sr. Deputado, porque vejo na sala alguns ex-presidentes de Câmara, e que sabem perfeitamente que o grande problema nos atrasos e nas demoras dos instrumentos de planeamento do território não está na cartografia, vai muito para além da cartografia. Se fosse só a cartografia, isto é um mar de rosas. Eu entrei para o Executivo da Câmara Municipal em 2002 e nós tínhamos 2 cartas de condicionantes. Eu saí do Executivo da Câmara Municipal em 2015 e, se calhar, tinha mais de 20 cartas condicionantes. Essa é que é a dificuldade do planeamento do território em Portugal. Nós hoje não temos nenhuma comissão de acompanhamento de um PDM com menos de 30 entidades. E eu ia dizer uma palavra feia, mas esta pulverização de entidades a controlar tudo e mais alguma coisa, muitas delas a sobreporem-se umas às outras, sobre a mesma matéria, isso sim, acarreta enormes atrasos naquilo que é o planeamento do território e se nós, quando conseguimos fazer um PDM ou um plano pormenor em meia dúzia de anos, já é uma grande vitória, porque na esmagadora maioria demoramos uma dúzia de anos e essa é também uma grande preocupação. Para finalizar, dizer-vos que a DGT, digamos, não está estagnada no tempo como nunca esteve, tem técnicos de altíssima qualidade e de uma enorme experiência que sabem, digamos, da matéria como eu não sei, para não falar de mais ninguém, como eu não sei, mas que mesmo assim está apostada na sua modernização e está apostada neste sistema no SMOS enquanto sistema e enquanto arma que nos ajudará muito, digamos, naquilo que é o conhecimento do território e o conhecimento do cadastro.
Dizer também ao Sr. Deputado que estas preocupações são umas preocupações do Governo. E tanto assim é que ainda na terça-feira passada e hoje em Conselho de Ministros está presente uma proposta de decreto-lei que aprova o regime jurídico do cadastro predial, estabelece o Sistema Nacional de Informação Cadastral e a Carta Cadastral como regime único e universal do prédio em regime de cadastro predial, ou seja, é uma matéria presente nas preocupações do Governo, na qual a DGT e também o Ministério da Justiça têm palavras muito ativas e um trabalho muito profícuo no sentido da simplificação e no sentido de passarmos a ter, digamos, uma melhor identificação de todo o imobiliário nacional. Disse. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, obrigado pelas suas respostas. Nunca pensei dizer isto, mas estamos de acordo em tanta coisa, nomeadamente quando diz que um dos grandes problemas é a imensidão de organismos, a burocracia que existe e o tamanho da máquina do Estado. Felizmente que vejo um socialista preocupado com o tamanho da máquina do Estado, e ainda bem, da forma como tem estado a ser gerida. Sr. Secretário de Estado, eu vou pedir para lhe entregar um documento que foi uma pergunta que o Partido Chega fez à Sra. Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, e que tem a ver com as questões daquilo que a cartografia tem feito tantas vezes no nosso país. Aquilo que lhe vai ser entregue é um pedido de explicação do porquê que desde o dia 15 de setembro de 1976, esta situação que tem a ver com a delimitação administrativa das povoações de Ferraria e de Ponte da Fraga, no município de Peso da Régua, apesar de já estar decretado e mais do que publicado em Diário da República desde 1976, porque é que, contra a vontade da população, continua por ter a carta cartográfica errada. Eu vou-lhe entregar pessoalmente em mão e certamente tenho a certeza absoluta que dará boa conta desta preocupação. Não é do Chega, é da população, e irá ajudar a resolver o problema desde 1976. E mais que não seja, certamente há de lá colocar no marco da estrada, eventualmente, o seu nome, como tendo sido a pessoa que resolveu. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Tem sensivelmente um minuto. Terei em vida conta o documento e certamente que eu entreguei à Sra. Ministra. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal não está presente. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada, 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado. Eu tenho só uma pergunta para lhe fazer relativamente a esta questão, porque também chegou ao Grupo Parlamentar do PCP preocupações relativamente aos atrasos da Direção-Geral do Território na homologação da cartografia. E isto... Muito bem. Não queria elevar muito o tom da voz. Mas, como estava a dizer, Sr. Secretário de Estado, a preocupação também com os atrasos na homologação da cartografia, que tem impactos, naturalmente, na elaboração de um conjunto de instrumentos de gestão de território. Mas a questão que gostaria de lhe perguntar, ou que lhe queria perguntar, prende-se com o seguinte. Já existiu um serviço público para a elaboração de cartografia. Em tempos existiu. Ele foi extinto. Isto resulta das diversas opções políticas de redução da capacidade da administração pública, seja dos governos do PSD, com o CDS, seja dos governos do PS. E a questão com que estamos aqui confrontados é exatamente esta perda de capacidade, porque a verdade é que a administração pública e os serviços públicos deveriam de ser dotados de meios, quer do ponto de vista dos seus trabalhadores, mas deviam de ser dotados efetivamente de capacidade para dar resposta àquilo que é uma necessidade. Aliás, é perante esta ausência de resposta na administração pública, no que agora falamos concretamente na elaboração de cartografia, que levou também a que, neste caso concreto, muitos municípios tivessem que contratar empresas para o fazer, porque não havia nenhum serviço público não há nenhum serviço público que o faça. E a pergunta é esta, Sr. Secretário de Estado. Se não pondera e se não considera que seria importante
que a administração pública tivesse esta capacidade, dotar dos meios, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista dos trabalhadores, para que efetivamente pudesse robustecer e pudesse ter esta capacidade de resposta, naturalmente, para o que correspondesse àquilo que são as necessidades por parte da administração central, mas também das necessidades que estão colocadas do ponto de vista da administração local. E se considera que este poderia ser um caminho a seguir, aliás, e está presente naquilo que são as orientações e as perspectivas no que tem previsto para a Direção-Geral do Território, de facto, poder ser dotada de uma maior capacidade para dar as respostas e as exigências que se colocam no nosso país. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Obrigado, Sr. Presidente. Referir aqui duas situações. A primeira delas, não está no programa do Governo alterar o sistema de cartografia única a emitir de forma central, para a Administração Central. Porém, e este porém é um porém, digamos, importante, a evolução do sistema SMOS, que já aqui falei algumas vezes, irá permitir num futuro, quer num futuro, digamos, próximo, permitir até, possivelmente, a não necessidade de homologação, desde que a cartografia apresentada esteja conformada, esteja conforme com o próprio SMOS. E o SMOS, digamos, é um sistema de acesso a todos os técnicos e a todas as pessoas. E por isso ele, vertendo para ele tudo aquilo que é informação estatal, o seu acesso é um acesso generalizado. E por isso irá facilitar, digamos, a homologação ou mesmo, digamos, dispensar a homologação, desde que se sigam pelo modelo, que é um modelo digital e que irá abranger todo o território. E por isso, mantendo, digamos, um sistema que é um sistema aberto, a que a cartografia pode ser emitida, pode ser produzida por terceiros, iremos ter um instrumento em que esses mesmos terceiros se poderão utilizar e com ela ver aqui o seu trabalho, digamos, homologado até de uma forma direta. Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada Paula Santos. Muito rapidamente, prendo das suas palavras que não está na sua perspectiva, ou não está na perspectiva do Governo, dizendo desta forma, dotar os serviços desta capacidade, porque a questão que eu lhe coloquei era ter também capacidade para a elaboração desta cartografia e não ficar dependente de terceiros. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado. Como disse a Sra. Deputada, não está no horizonte do Governo impedir que terceiros produzam cartografia. Agora está no nosso horizonte facilitar, digamos, aquilo que é a homologação dessa cartografia, tendo um instrumento em que a cartografia oficial e generalizada é do acesso a todos os técnicos inscritos na DGT. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada. Muito bem. Não estando o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, ele esteve, não está. Entramos na segunda ronda com 2 minutos ao grupo parlamentar do PS, ao qual o Sr. Secretário de Estado responderá no final ao somatório de todos os grupos parlamentares. Do grupo parlamentar do Partido Socialista será Sr. Deputado Alexandrino. Dou-lhe a palavra. Cumprimentava a Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, ilustres colegas. Em primeiro lugar, eu queria dizer ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, por quem nutro uma grande consideração, fomos presidentes e sabemos disto do que é do trabalho do PDM e do ordenamento do território, que, com certeza, até quando fez as perguntas, não teria a noção que o incumprimento não seria tão grande, em termos, porque chegámos à conclusão que era 18%, e nós nos temos contentes quando temos o incumprimento de 18%, mas temos sempre uma perspectiva para o que olhemos. Poderíamos ter olhado para o 82% como uma perspectiva positiva e os 18%, mas de qualquer maneira isso não está para aqui. Aquilo que eu queria ressaltar aqui era um trabalho que o Sr. Secretário de Estado já falou e que vale a pena valorizar e que vale a pena os deputados saberem, os senhores deputados, meus colegas, saberem um trabalho que está a ser feito através da Direção-Geral do Território. Este projeto, já falou, que é o SMOS, que é o Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo, é um projeto que tem financiamento do PRR, do Programa de Recuperação e Resiliência, e tem, reparem, um número bastante que dá 29.370.000 euros. É um programa que é uma iniciativa inovadora,
concebida e desenvolvida pela Direção-Geral do Território, que faz uma revolução em relação aos antigos processos de informação cartográfica e cadastral e do solo ocupado sobre todo o território continental. Este SMOS promove um modelo de eficiência coletiva para a administração pública, para as empresas e para a comunidade em geral. Mas deixem-me dizer, este SMOS não é só um instrumento de cadastro, é muito mais do que isso, que o Sr. Secretário de Estado já disse, mas eu falaria de algumas coisas simples: ordenamento de território, agricultura, conservação da natureza, proteção civil, educação, investigação científica, florestas. Sr. Secretário de Estado, Sra. Presidente, eu tinha aqui para lhe lançar um desafio, e estou a chegar aos meus 2 minutos, quero acabar, tinha aqui lançar um desafio que o Sr. Secretário de Estado já aqui lançou, e era bom que esta Comissão fizesse uma coisa para percebermos o que está a fazer a Direção-Geral do Território e as suas dificuldades. Eu propunha-lhe, se o Sr. Secretário de Estado também estiver e der autorização, propunha-lhe que uma próxima reunião da 13ª Comissão, em vez de ser feita aqui, saímos do Parlamento e vamos à Direção-Geral do Território e vamos lá fazer perguntas que alguns deputados até podem ter ficado aqui com dúvidas. E vemos, sobretudo, pedir para nos apresentarem este sistema de monitorização da ocupação de solo. Se calhar era uma coisa importante e nós perceberíamos todos. Faríamos perguntas aos técnicos capazes de nos responder. E era este desafio que eu lhes deixava. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa registra essa proposta. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, na pessoa do Sr. Deputado Luís Gomes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, caras e caros colegas. Sr. Secretário de Estado, relativamente àquilo que nos traz hoje aqui, quero que fique bem presente o seguinte. O processo de homologação da cartografia é um processo que já dura há muito tempo e que vem desde antes de que o senhor tivesse iniciado as suas funções nesta área. E é por essa matéria que nós trazemos aqui à Comissão. Isto não é uma arma de arremesso político, é uma arma que tem a ver, é fundamentalmente uma preocupação que tem a ver com a melhoria num processo. Eu acho que nós não temos o enquadramento necessário, responsável e mais apropriado quando nós entendemos que isto são ataques políticos. Isto o que estamos aqui a falar é que nós, o país, não pode incorrer nestes prazos num processo e tem que encontrar formas de melhorar. E nós aqui virarmos a coisa do avesso, vermos isto noutro ângulo, a ver se nos ajuda a nossa retórica, a nossa fundamentação, o nosso argumentário, é mais uma vez fugir do nosso problema. Esta é a questão essencial. E a questão essencial, Sr. Secretário de Estado, não me venho, é que por essa circunstância anda-se aqui a brincar aos conceitos. E manifestamente. Porque, ou seja, ninguém está a pôr em causa a qualidade dos técnicos da DGT ou de onde forem. Nós não estamos a pôr isso em causa. Aquilo que nós estamos a pôr em causa é a transparência de um processo. E a necessidade de melhorar um processo. Transparência do ponto de vista administrativo. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado esteve mal quando vem aqui com insinuações quase que pessoais, se havia interesse, não havia interesse. Isso é política, já não é essa política de hoje, Sr. Secretário de Estado. Isso é política que, se calhar, o senhor está habituado. Mas eu não subscrevo. E terminar. A data de entrada de um processo é a data em que o processo entra numa instituição. Não é outra qualquer. Sei que o Partido Socialista vai dizer que é a data que paga. Então, 202 dias para pagar um processo. 202 dias para pagar um processo. Data de entrada, data de entrada. Data de entrada na Comissão é a data que entra nos serviços da Comissão. Não há outra justificação. A outra justificação é para estarmos aqui a escamotear aquilo que é a transparência de um processo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Susana Amador pretende... Espera. Polifónico, olha. Sr. Deputado. Sr. Deputado. A Sra. Deputada pretende... Oh, Sr. Deputado. É uma simples interpelação à mesa. Eu penso que tem que ficar claro nesta audição que ninguém aqui produz qualquer tipo de documento falso ou informação falsa. Esta suspeição ficou, Sr. Deputado. E nós vivemos num ambiente demasiado tóxico de suspeição, continuando sobretudo e todos, e o que mais faltaria é ficar uma suspeição sobre uma Direção-Geral agora também. Portanto, aquilo que eu pedia à mesa era que, se houvesse aqui alguma informação que ainda pudesse clarificar esta questão dos prazos, que a mesma possa ser remetida no decurso dos próximos dias, isso será feito, e ao mesmo tempo
remeter para a informação que temos disponível, que explica os critérios para a fixação dessa mesma contagem da tramitação, que pode depender da entrada, pode depender da questão do pagamento, ou seja, há 4 ou 5 critérios que fixam esse mesmo prazo e entrada válida. Muito obrigada, e, portanto, podemos estar aqui a falar de coisas distintas e que podem criar esta suspensão que eu acho que é de afastar, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para... Sr. Presidente, relativamente a esta, porque diz respeito a palavras que eu preferi, e vou clarificar. E vou clarificar no seguinte, é dizer que a data de entrada de um processo, do ponto de vista administrativo, é a data de entrada de um processo. Nós não podemos estar aqui a colocar conceitos que não estão na lei, Sra. Presidente, e, portanto, eu não fiz juízo de valor de ninguém, disse apenas que esta informação é uma informação, Sr. Presidente, que não corresponde à verdade dos factos, ou seja, a entrada do processo na Direção-Geral do Território. E, portanto, desculpe? Não, o prazo não está correto, ou está ou não está correto, é isso. E, portanto, nessa circunstância, adultera o prazo da homologação. E que fique bem claro, e quero aqui insistir, nos termos regimentais, que a Comissão solicite por escrito, formalmente ao Sr. Secretário de Estado, um prazo de 10 dias, para que possa clarificar esta questão e possa reparar este equívoco. Equívoco não é equívoco, possa dar a justificação para estas datas que aqui apresenta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, só um momentinho, por favor. A Sra. Deputada Sofia Matos pretende... Ter a palavra para o efeito de esclarecimento aqui do que se está a debater, Sra. Presidente. Deputação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Muito obrigada. Um segundo apenas para dizer isto. Código do Procedimento Administrativo que é aqui aplicável a estes casos. Artigo 87. Contagem dos prazos. À contagem dos prazos são aplicáveis as seguintes regras. A. O prazo começa a contar independentemente de quaisquer formalidades. Era tudo, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. É para... Só dizer aqui uma nota, É para uma nota ao Sr. Deputado Luís Gomes o seguinte, não vi da sua parte ou do PSD colocar em causa qualquer técnico da Direção-Geral do Território. Não houve e não há da minha parte nenhuma interpretação disso. É só sublinhar isso. Sra. Presidente, depois dos atropelos ao regimento que aconteceram aqui, uma nota não é uma figura regimental. Existem notas de 50, de 10 e de 20, mas não são figuras regimentais. Mas nós abrimos mão de muita coisa em algumas circunstâncias. Bom, Sr. Secretário de Estado, em relação a esta questão, nós também queremos opinar, porque eu também fiz declarações nesse sentido, e dizer que a sua resposta de dizer que vai esclarecer com a DGT e que vai informar esta Comissão, e caso exista incumprimento ou que exista alguma problema com as datas que assuma a responsabilidade, para mim, neste momento, é mais suficiente. Em momento algum, numa figura regimental destas, que é a audição, devemos estar inibidos de lhe perguntar o que quer que seja. Mal seria que dentro desta casa fiquemos preocupados porque estamos a levantar suspeições. Perguntar, eu sei que neste momento há muita gente aterrorizada com muita coisa, mas perguntar, em momento algum, viola os direitos consagrados para os deputados. Portanto, essa parte creio que estamos todos esclarecidos, porque parece que de repente na Casa da Democracia muitas vezes existe limitação aos princípios democráticos e de liberdade de expressão. Bom, concluindo e falando daquilo que de facto nos interessa, já lhe fiz chegar a documentação em relação ao município que estava em causa e que lhe falei há pouco. Queria apenas ter uma pequena análise da sua parte, nós quando estamos a falar das cartas e da forma como estamos a tratar da cartografia, olhando para os processos que estão de atraso com os protos, da forma como os RIODs estão atrasados. Inclusive a senhora Ministra Ana Abrunhosa disse nesta comissão que não conseguia enviar os RIODs porque inclusive ainda faltava questões em relação ao Plano Nacional. Portanto, nós temos toda a parte de coesão territorial e da administração do território que está significativamente atrasada. Sabemos que existem volumes de investimento, e para terminar, sabemos que existem volumes de investimento que estão previstos no PRR,
Mas o que nós queríamos mesmo saber, independentemente, porque sabemos que o prazo de execução do PRR em muitas áreas também está atrasado, é quais os próximos passos que pretende o Sr. Secretário de Estado e a sua tutela dar para poder acelerar processos e poder resolver quer as questões de cartografia, quer as questões de próteses, quer as questões de reódios, quer toda esta questão de ordenamento do território e coesão territorial que, no nosso entendimento, está colocada em causa por inoperância, não sua, mas dos consecutivos governos e, ultimamente, obviamente, calha-lhe a si a fava, porque o senhor, e peço desculpa da expressão, porque o senhor é o atual Secretário de Estado com a tutela. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem 6 minutos para responder nesta ronda, no somatório das intervenções dos senhores deputados. Obrigado, Sra. Deputada. Eu julgo que nós estamos em condições para, em 5 dias, dar a resposta e dar o esclarecimento devido. Pedia só ao Sr. Deputado Luís Gomes que me confirmasse o número dos processos. O 32, o 30 e o 25, é isso? São esses? Ok. Nós em 5 dias responderemos. Sim, vou facilitar porque todos eles são 5 mil. Embora eu julgue que sei qual é a resposta que vai ser dada, porque as coisas não são tão simples como a Sra. Deputada disse. Ou seja, um processo que esteja sujeito à taxa, ele só inicia a sua apreciação após o pagamento da taxa. Se a taxa não for paga, o processo acaba por caducar sem nunca ser visto. Ou seja, posso-vos dizer que a DGT, oriunda da Administração Fiscal, tem 150 mil reclamações ao cadastro. Continua a ser 150 mil reclamações ao cadastro caducas, porque nunca foi paga a taxa. E daí que nunca foram apreciadas essas reclamações. Mas em 5 dias eu próprio, digamos, esclarecerei as questões que têm a ver com este processo. As questões dos próteses e dos reódios não estavam no requerimento. Qualquer das formas, para descansar o Sr. Deputado Luís Nunes, dizer-lhes que os 2 próteses que estavam em falta... Bruno, peço desculpa. Os 2 próteses que estavam em falta no país estão a decorrer em prazo normal, que é o do Norte e que é o do Centro, e que a curto prazo serão aprovadas, digamos, as revisões dos próteses de LVT, Oeste, mais Alentejo, mais Algarve, estão em circulação, por isso vão ir a uma reunião de Secretário de Estado de forma muito, muito breve. Dizer-vos, na pessoa do Sr. Deputado Alexandrino, mas dizer-vos a todos, até porque já assisti a essa apresentação, que é do maior interesse, digamos, uma visita à DGT e tem bom espaço para vos acolher, no sentido de apreciarmos as potencialidades que o próprio SMOS tem e aquilo que já hoje se pode ver neste próprio sistema. E por isso, se os senhores deputados, no dia, na hora que bem entenderem, e se assim entenderem, temos todo o gosto em vos receber lá. E por aqui me ficava. Para, Sr. Sr. Deputado, é para... É uma interpelação à mesa, concretamente sobre a condução dos trabalhos e sobre uma questão que foi aqui explicada. Sobre o Secretário de Estado, apenas para dizer que, retirando o fluxograma e os prazos de procedimento e de homologação do site, o mesmo começa com a apresentação do formulário e não com o pagamento. É o que está descrito no site e da forma como está. Obrigado. Em relação à mesa, só muito claramente. Somente em... Os pedidos que nós solicitamos, Sra. Presidente, não é relativamente apenas a estes 3 que eu referi, porque essa é uma amostragem de uma lista que nós identificamos. Portanto, seriam de todos aqueles que o Sr. Secretário de Estado nos fez chegar. E foi registro. Já vou precisar mais de 5 dias. Muito bem. E o Sr. Secretário de Estado, tendo em consideração o número de processos... O quê, Sr. Deputado? Não, é para o pagamento. Não é que é propósito. Não, deixe-me... Não. É para uma interpelação à mesa em relação à condução. Há bocado o Sr. Deputado Bruno Gomes acusou que eu tinha feito, não era uma interpelação à mesa. E disse para eles notas, que para eles nota era. Mas eu queria dizer agora ao Sr. Deputado, de
fazes o que eu digo, não faças o que eu faço. Muito obrigado. Senhores deputados. Muito bem, senhores deputados. Senhor deputado, vamos nos despedir do Sr. Secretário de Estado ainda com alguma tranquilidade, por favor. E esta foi regimental? Esta foi regimental que você está a fazer agora é o quê? Senhor deputado, vamos terminar esta nossa audição agradecendo a presença do Sr. Secretário de Estado e do seu gabinete e desejando continuação de um bom dia e de bom trabalho. Obrigado.